Oi, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui especialmente gravar a nossa 7ª videoaula. Isso mesmo, estamos terminando a série de revisões que fizemos do primeiro bimestre e do segundo bimestre, volume 1 da apostila e volume 2. A partir de semana que vem, as nossas videoaulas terão um formato diferente, porque serão as explicações do conteúdo do terceiro bimestre das apostilas que vocês podem retirar na escola. Hoje, então, nós vamos fazer uma revisão sobre um conteúdo muito legal, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Temos um tempinho curto, mas vamos falar dos principais aspectos desse período, que foi de 1939 a 1945, um dos principais conflitos da história. Mais entre 70 e 80 milhões de pessoas morreram durante este conflito. Um conflito que envolveu os países europeus, africanos, asiáticos e também da Oceania. Inclusive, contou com a participação do Brasil e dos Estados Unidos, a partir de 1941. Para nós iniciarmos, a prof quer compartilhar com vocês a tela, que eu vou fazer uma explicação para vocês aqui, que é importante. Vou ampliar aqui para nós. Segunda Guerra Mundial, tá? Galera, Segunda Guerra Mundial é o que vamos falar. São muitas as causas para ela começar. Então, quais foram as motivações? O que fez, em 1939, eclodir a Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Alguém lembra aqui qual foi a motivação da Primeira Guerra Mundial? Alguém? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E qual é o estopim da Segunda Guerra Mundial? A invasão da Alemanha à Polônia. Certo? Esse vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial. Mas quais eram as causas? Esse é o estopim. Estopim é a última gotinha de água ali no copo para derramar esse copo todo de água. Quais foram as motivações que fizeram com que efetivamente acontecesse a Segunda Guerra Mundial? Primeiro, nós temos na Europa vários partidos de extrema-direita surgindo. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, salazarismo em Portugal. Na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, com a vitória, né, que contou com o apoio do nazismo e do fascismo. Nós temos ali, então, esses regimes de extrema-direita estão dominando os países europeus. E uma das principais situações é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, correto? E esse Tratado de Versalhes era considerado pelos alemães vexatório, era considerado pelos alemães uma vergonha, porque proibia a Alemanha de formar exércitos, a Alemanha perdeu todos os seus territórios, todos os domínios da Alemanha foram perdidos. Ou seja, para a Alemanha era uma vergonha esse tratado. Então, a Alemanha queria uma breve vingancinha, né, por conta desse tratado, né? Então, nós vamos ter conflitos acontecendo na Etiópia, na África, tá? Nós vamos ter invasão da Itália, nós vamos ter guerra civil espanhola, certo? O ataque a Guernica, né, que é uma cidade espanhola. Nós vamos ter um projeto da Alemanha, que era um projeto expansionista. O que isso quer dizer? Que a Alemanha queria se tornar o Terceiro Reich, um grande império, certo? Ela queria retomar o seu poder, ela queria dominar território. Então, um projeto expansionista, queria expandir seus territórios, tá? Então, a Alemanha estava vivendo uma grande crise na década de 30, antes da chegada de
Adolf Hitler ao poder. Adolf Hitler chega ao poder em 1933. Então, ele promete que vai tirar a Alemanha daquela crise, que vai industrializar a Alemanha, que vai fazer com que a Alemanha volte a crescer e que vai acabar com o Tratado de Versalhes. São promessas feitas por Adolf Hitler, né? Quando ele assume o poder, ele começa a perseguir todos que são opositores a ele. Então, em 33, ele tem um discurso que convence as pessoas para que ele chegue ao poder. Ele convence as pessoas dizendo que ele vai gerar emprego, que ele vai industrializar, que ele vai acabar com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha vai voltar a crescer. Quando ele assume o poder, ele persegue todos que são opositores a ele, ou seja, quem se opõe a ele vai ser perseguido. Ele vai questionar o Tratado de Versalhes também, que é visto como uma vingança. Então, ele tem um projeto político, ele consegue o apoio popular, ele convoca soldados, ele começa a desenvolver aviação, que era proibido, exército, ele começa a expandir o território. E ele cria uma ideologia chamada ideologia Lebensraum. Ou seja, vamos colocar para o português, o espaço vital, ou seja, a ideia de limpeza étnica, de exterminar todos aqueles que não contribuem para o Estado nazista, ou seja, ciganos, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental, opositores políticos, judeus, testemunhas de Jeová, todos esses deverão ser eliminados ou deverão ser levados aos campos de concentração durante esse período. Olha só, vão ter, obviamente, alianças políticas, né? Alianças militares de apoio mútuo entre os países que vão estar envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui, ó, no eixo vai ter a Alemanha e ao lado Japão e Itália contra os aliados que perdiam. Inglaterra e França sucumbiam. Mas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, a guerra mudou. Então, olha só, gente, antes de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, que é, né, o estopim da Segunda Guerra Mundial, em 1938, a Alemanha, com a sua ideia expansionista de dominar, ela já tinha anexado alguns territórios. A Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, já tinha sido anexada pela Alemanha, certo? Eles vão fazer uma conferência, chamada Conferência de Munique, o Reino Unido, que é a Inglaterra, certo? E a França, porque eles não queriam guerra, eles não queriam conflito. E o que eles fazem? Eles fazem essa conferência para evitar esse conflito. Inclusive, eles deixam todos os territórios que Hitler já conquistou, eles falam para o Hitler que ele pode continuar com esses territórios. Beleza? Tu fica com a Tchecoslováquia, tu fica com a Áustria, tu fica com os territórios que tu já dominasse, desde que você não domine mais nenhum território. O Hitler é um blefe dele. Ele disse que ele não vai mais dominar nenhum território e deu. A conferência é um fracasso, porque o Hitler continua com a ambição de dominar inúmeros territórios, certo? E principalmente a Polônia, que pertencia a ele, tá? Ou seja, parte da Polônia pertencia a ele durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter, então, em agosto de 1939, já a divisão do território Alemanha Oeste da Polônia. E União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também dominou a Polônia do lado leste. Então, do lado oeste, quem estava dominando era a Alemanha, do lado leste, a Rússia, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que vai acontecer? Percebam aqui que há um tratado, no primeiro momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, que está aqui, tá? Ela tem um tratado com a Alemanha. Esse tratado chama-se Tratado de Não Agressão. O que isso significa? Eu não te ataco, você não me ataca. A Alemanha prometeu, eles assinaram um documento que teria validade por 10 anos.
Quando eles assinaram o documento, eles sabiam que esse documento não ia rolar 10 anos, mas enfim. O que esse documento dizia? Que a Alemanha não atacaria a União Soviética e nem a União Soviética atacaria a Alemanha por 10 anos. É um tratado de não agressão. Por quê? Porque se eles não fizessem esse tratado, a Alemanha teria problemas. Porque ela teria uma frente no Ocidente e ela teria que deslocar um grupo, um exército, na frente oriental. Ou seja, não ia rolar. Então, lá no Oriente, tipo, na área ficou de boa, porque tem um tratado de não agressão, e eles vão focar suas forças no Ocidente. Tanto que eles vão dividir a Polônia nesse tratado de não agressão. Então, a Polônia vai ser destruída pela Alemanha, mas a União Soviética também vai destruir. Não basta ser destruída pela Alemanha, vai ser destruída também pela União Soviética. Mas em 1941 é um ano principal da Segunda Guerra Mundial, que é a entrada dos Estados Unidos no conflito, tá? E o fim do Tratado de Não Agressão com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Antes de 1941, nós vamos ter uma tática de guerra que deu muito certo que a Alemanha fazia. Tá? No início da guerra, 39, 40, até 1941 ali deu certo, meados de 41 deu certo essa tática de guerra. Chamava-se Blitzkrieg. A Blitzkrieg era uma tática de guerra que funcionava da seguinte maneira. Eles faziam um ataque ao mesmo tempo a uma cidade escolhida, a um país, ataque aéreo, por terra, por mar. Então, eles cortavam a comunicação dessa cidade escolhida, fazer o ataque, e faziam ao mesmo tempo um ataque aéreo, um ataque por mar e um ataque com blindados. Ou seja, cara, destruía tudo. Não tinha o que fazer. Então, essa tática de guerra, chamada guerra relâmpago, ou Blitzkrieg, significa guerra relâmpago, ou seja, esses ataques ao mesmo tempo, fez com que a primeira fase da Segunda Guerra Mundial fosse vencida pela Alemanha. Ou seja, a Alemanha estava na frente da primeira fase deste conflito, certo? Ela avançou, ela conquistou territórios, né? Tudo certo. Em 1941, o tiro cai pela culatra, sai pela culatra. Porque em 1941, nós vamos ter, então, o fim do Tratado de Não Agressão. Ou seja, Hitler não respeita o Tratado de Não Agressão e invade a União Soviética. Quem não respeita o tratado é Hitler, porque a União Soviética tem petróleo, a União Soviética tem terra, ou seja, precisava de alimento, precisava dessa região petrolífera. Eles vão lá e invadem a União Soviética. Então, eles vão ter duas frentes agora, uma frente ocidental e uma frente oriental na União Soviética. E, no primeiro momento, eles saem à frente, eles ganham nesse primeiro momento. Mas, olha só, com a Blitzkrieg, guerra relâmpago, a Alemanha avançou. Mas em Stalingrado, lembra-se de algum nome? Stalingrado, uma região da União Soviética, a inversão começou. Por que a inversão começou? Porque o Stalin criou uma tática também. Percebendo que a Alemanha estava avançando, o Stalin começou a queimar tudo. Ele matou muitos soviéticos por conta disso. Mas ele queimava tudo que vinha pela frente. E ele coibia a chegada de água, de comida, de alimentação para o exército alemão. Ou seja, o exército alemão morreu de fome e de frio. Não tinha o que fazer. Porque eles não recuavam e não tinha comida, não tinha nada para eles, por conta dessa tática criada por Stalin. Então, por isso que em Stalingrado a inversão começou, porque a Alemanha começa a perder, né? Por isso que inverte, tá? E também vai acontecer a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Nós tem um ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos ele já tem uma treta, ele já tem um conflito com o Japão
de muito tempo. Então, eles já disputam regiões do Oceano Pacífico, já tem problemas, eles já têm enfrentamentos, né? E aí, o Japão vai fazer um ataque a uma base estadunidense no Havaí. Tem até um filme chamado Pearl Harbor que mostra esse ataque. Então, o Japão faz um ataque à base estadunidense no Havaí, certo? E a partir deste ataque, tá, vai se ter, então, o posicionamento dos Estados Unidos, que vai vencer o Japão, né, no Pacífico, mas ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial. O Japão estava do lado da Alemanha. Se o Japão está do lado da Alemanha, os Estados Unidos entram contra o Japão e contra a Alemanha novamente. Então, em 1941, fim do Tratado de Não Agressão, exército na União Soviética ganha no princípio e começa a perder depois. Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha e contra o Japão. Então, olha só, no eixo vai ter a Alemanha e ao lado Japão e Itália contra os aliados que perdiam. Inglaterra e França sucumbiam. Mas a União Soviética e os Estados Unidos, a guerra mudou. Por quê? E aqui, gente, no dia D, é muito interessante falar desse dia. Antes de nós falarmos do dia D, a gente tem que lembrar que de 1939 a 1941 nós temos a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha é hegemônica, a Alemanha domina, a Alemanha expande, a Alemanha conquista territórios, a Alemanha está usando a Blitzkrieg, ou seja, dominando tudo. De 1942 a 1943, nós temos o fortalecimento dos aliados, ou seja, os aliados começam a conquistar, né? E aí nós temos um equilíbrio da Segunda Guerra Mundial. Em 1944 e 1945, nós temos a derrota da Alemanha, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial. Tá, gente? Quando a Alemanha invade a Polônia, galera, a Polônia achou que ela ia ter apoio da França e da Inglaterra. Certo? A Inglaterra e a França prometeram para a Polônia que iam apoiar ela. Só que ela não recebeu apoio de ninguém. Varsóvia, capital da Polônia, era atacada por 30 granadas lançadas, 30 granadas pelos alemães. Então, a União Soviética invadiu a Polônia, a Alemanha invadiu a Polônia, eles fizeram uma prisão da galera que era mais inteligente ali, e tudo mais, fizeram um verdadeiro massacre, tá? Dessas pessoas, 20 mil pessoas de cara já morreram ali, só com a entrada da União Soviética e da Alemanha na Polônia em 1939. Muito bem. 41, ano principal da guerra. Por quê? Fim do Tratado de Não Agressão, entrada dos Estados Unidos. A partir de 43, e 44, começa a fazer uma alteração. Em 44, nós vamos ter o dia D. O dia D, gente, foi a maior operação aeronaval da história. Eram porta-aviões, eram embarcações, era o exército, ou seja, né, a Inglaterra, junto com Estados Unidos, até o Canadá, tá? Eles se uniram para libertar a França da Alemanha. Então, o dia D é a junção desses países numa operação por mar, aérea, né, e por terra também. Eles chegam na Normandia. A Normandia é a região litorânea da França. Eles chegam na Normandia, invadem a Normandia e conseguem libertar a França da Alemanha. Então, aí começa a mostrar a derrota da Alemanha. Em 44, já começa assim a pensar e saber que a Alemanha começa a ser derrotada. Gente, em 45, a Alemanha é derrotada. A União Soviética e os Estados Unidos vão desfilar sobre Berlim.
capital da Alemanha. A Alemanha vai ser invadida. E aí tem uma corrida, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos querem desfilar sobre Berlim, querem mostrar que vão pegar Hitler, né? Só que não conseguem, porque o Hitler sabia que eles iam fazer picadinho dele, e por isso que ele comete suicídio, né? E ele pede para queimar o corpo dele, para que eles não encontrem nem o corpo dele. Então, a Alemanha vai ser invadida, a guerra quase acabou. Por que eu digo quase? Porque o Japão não vai assinar o tratado. Tem um tratado para o final da guerra, o Japão se nega a assinar esse tratado. Como o Japão se nega a assinar o tratado, o que os Estados Unidos faz para mostrar para o mundo inteiro que ele é poderoso, que ele tem armamento e que ele tem bomba atômica? Então, ele vai mostrar para o mundo inteiro, olha, eu sou o cara, não se mete comigo, porque senão eu detono tudo. Literalmente. Então, os Estados Unidos escolheram cidades japonesas que não tinham controle aéreo, tá? Porque não foram atacados durante a Segunda Guerra Mundial, e mandaram as duas bombas, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Galera, realiza. Mais de 250 mil pessoas morreram. Num raio de 1,5 km, não sobrou absolutamente nada. Foi tudo destruído, desintegrado. Depois só via-se as sombras das pessoas, porque desintegrou tudo. Então, em 1945, certo? As duas cidades japonesas são atacadas, 3 dias de diferença. As bombas são Little Boy, o nome da bomba, e Fat Man, o nome da segunda bomba. Eles atacam essas duas cidades japonesas e, a partir disso, a partir desse ataque das duas bombas atômicas, o Japão assina a rendição. Obviamente, vai se render, assina o tratado, tá? E aí a guerra vai acabar. Então, o estopim da guerra, quando ela inicia, invasão da Polônia, o fim da guerra, o ataque, né, dos Estados Unidos, as duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E os Estados Unidos estavam mostrando para o mundo para o que veio. Ou seja, olha, eu tenho a bomba atômica. Olha, cuidado comigo. Olha o que eu posso fazer, certo? A invasão da União Soviética, ela é chamada também de Operação Barbarossa, certo? Então tem um nome aí, essa operação que a Alemanha fez à União Soviética, certo? Então, essa conferência, esse documento que o Japão teria que ter assinado, é um documento que foi redigido na Conferência de Potsdam, que o Japão não aceitou, certo? Então, os Estados Unidos tinham um projeto, que é o projeto Manhattan, que era o projeto de desenvolvimento das bombas atômicas, né? 6 e 9 de agosto foram os dias aí de 1945, dos ataques às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma coisa importante, consequências da Segunda Guerra Mundial, tá? Divisão dos territórios, formação de novos países, né? Destruição da Alemanha, novo mapa na Europa, obviamente, criação da ONU, Organização das Nações Unidas, ela é criada depois da Segunda Guerra Mundial. Por que a ONU é criada? Qual é o objetivo? É que não se tenha um conflito desses patamares e consiga-se resolver os problemas de forma diplomática, né? Tá? Então, e nós vamos ter a polarização. De um lado, Estados Unidos, mostrando para o mundo para o que veio, e do outro lado, União Soviética, certo? Que estavam do mesmo lado durante a Segunda Guerra Mundial e depois, posteriormente, vão estar em lados opostos. Agora, gente, o que a Prof mostrou aqui para vocês é uma paródia, certo? E nós vamos ouvir essa paródia aqui sobre a Segunda Guerra Mundial para nós encerrarmos essa nossa aula,
Certo? Ó. Vamos lá? Deixar o seu like pra nós. Valeu, gente. Olha só. É muito fácil. Bem tranquilo para vocês cantarem. Segunda Guerra é o que vamos falar. São muitas as causas para ela começar. Nazismo e o fascismo estão a dominar. Tratado de Versalhes, alemão quer vingar. No eixo vai ter Alemanha e ao lado Japão e Itália contra os aliados que perdiam. Inglaterra e França sucumbiam, mas com o RSS e a guerra mudou. Com a Blitzkrieg, a Alemanha avançou, mas em Stalingrado a inversão começou. E o Japão, em Pearl Harbor, um ataque lançou. Estados Unidos na guerra entrou. No eixo vai ter Alemanha e ao lado Japão e Itália contra os aliados que perdiam. Inglaterra e França sucumbiam, mas com o RSS e a guerra mudou. Com dia D, França se libertou e a Alemanha invadida, guerra quase acabou. Mas pra guerra acabar, não ataca o Japão e a bomba nuclear força a rendição. No eixo vai ter Alemanha e ao lado Japão e Itália contra os aliados que perdiam. Inglaterra e França sucumbiam, mas com o RSS e a guerra mudou. Assim é que a guerra acabou. Assim é que a guerra acabou. Então, uma paródia aí da Segunda Guerra Mundial. Galera, espero que vocês tenham entendido essa revisão de um conteúdo que é bem grande, que tem muitas informações, mas que a prof tentou resumir as principais questões aí importantes da Segunda Guerra Mundial. Certo? Nos falamos semana que vem na nossa última revisão. Um beijo no coração de vocês.